Olá a todos. Espero que você seja, seja e esteja muito abençoado em nome de Jesus Cristo que está vivo. Meu nome é Adalto Vidal, eu estou aqui na internet tentando de alguma forma passar as experiências que tive durante parte da minha vida falando sobre o Senhor Jesus. E esteja certo que com absoluta certeza eu estou dizendo que Jesus Cristo está vivo. Que ele morreu, não tenhamos dúvida. Não podemos contestar a sua morte na cruz do Calvário, o seu sofrimento, a sua dor por toda a humanidade. A pessoa de Jesus mudou o mundo, mudou a vida das pessoas, dos governos, do calendário. Jesus é, sem dúvida alguma, quanto esteve entre nós em carne, como pessoa humana, como eu e você, ele mudou a razão das pessoas viverem, das pessoas se conhecerem e assim por diante. Mas eu quero me dirigir a você e agradeço a você por isso. Agradeço a você por me permitir que eu entre na sua casa, aí no seu trabalho, aí no hospital, se é que você está no hospital, para dizer que Jesus está vivo. Isso. Meus mais de 70 e poucos anos, eu posso dizer a você que ele está vivo. Isso aqui me move a estar falando com você. Isso aqui me move dizer que você não é uma pessoa fadada ao fracasso, à derrota, à enfermidade. Isso me permite dizer que você não deveria estar sofrendo tanto como está sofrendo agora. Eu não sou, vou assim dizer, no meu linguajar bem carioca, eu não sou o dono da cocada preta. Não. Sou um velho homem que teve os dias na terra com às vezes dificuldade, mas sempre trabalhei e sempre cheguei aonde Deus me trouxe, me colocou. Criei os meus filhos, hoje eu tenho netos, enfim, sou uma pessoa muito realizada. Mas vamos parar de falar de mim, vamos falar de você, não é isso? Uma ocasião, Jesus falou assim, olha, falou para as pessoas em volta dele, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Seria, sem importância alguma, o que Jesus falou, se não tivesse ele, o Filho de Deus que veio ao mundo, dito essas palavras, os sãos não precisam dos médicos, e sim os doentes. Ele quer dizer, aqueles que têm saúde não precisam dos médicos, mas os que têm doenças. E também lá no livro de Isaías, eu não sou muito bom de guardar versículo não, tá? Diz assim a palavra de Deus através do profeta. Que a minha palavra, diz o Senhor, não voltará para mim vazia. O que significa isso? A palavra de Deus tem um efeito maravilhoso e positivo na vida de cada um que crer. E se você crer, já é o primeiro passo, o mais importante passo de você conquistar tudo o que você precisa para a sua vida. Eu, durante muitos anos, ou parte dos anos que estive em cima de um púlpito pregando o Evangelho, eu conheci muitas pessoas, muitas. Uns já não estão entre nós, mas outros ainda estão entre nós. Mas o que eu vi na igreja, de um modo geral, é o sofrimento do povo de Deus. Quando eu falo igreja, não significa que eu estou falando especificamente de uma igreja batista, uma igreja da Assembleia de Deus, a igreja da Igreja Universal, a uma religião ortodoxa, um muçulmano. Não, eu estou dirigindo a cada um de nós individualmente. Mas eu pude ver que a igreja carrega no seu fardo, como se fosse um karma,
como se fosse uma pessoa penalizada para a vida toda de sofrimento. E o sofrimento pior é a doença. Quando uma pessoa fica doente, numa família, o pai, a mãe, o irmão, o filho, ou nasce com alguma doença, grave ou não, há uma preocupação dos familiares, há preocupação, às vezes, dos amigos, há preocupação dos parentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a doença, qualquer que seja a doença, ela te escraviza, ela torna você, às vezes, uma pessoa sem saber o que fazer. Ah, minha mãe está doente. Você pode dizer assim, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Você procura os recursos da medicina, cuja a qual eu não sou contra a medicina. Prestem atenção nisso. Eu nunca fui contra a medicina. Eu acho que a medicina e a fé, a ciência da medicina e a fé, eles têm que andar de mão dadas. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Mas, voltando aqui, então a pessoa fica escrava da doença, não sabe o que mais fazer. Talvez seja seu caso aí hoje, talvez entre a sua família tenha alguém que esteja sofrendo muito, não é verdade? E nada de melhora. Há outras situações em que até os familiares falam assim, poxa, seria melhor meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu irmão descansar, partir para o outro lado da vida, não é verdade? Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, o grande legado que Jesus Cristo, o grande legado, o maior legado que Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o seu Senhor, Ele é dono da sua vida, Ele deixou para nós, foi nós usarmos o seu santo nome. Em muitas ocasiões, na Bíblia, no Evangelho, diz que ele te envia, ele fala assim, estes sinais, dizia ele lá em Marcos, capítulo 16, se não me falha a memória, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Preste atenção, em algumas traduções diz que hão de seguir. A tradução mais propícia a esse momento, quer dizer, hão de acompanhar. Não importa que você seja um evangélico, um católico fervoroso, ou um espírita, ou uma pessoa que não tenha fé. Você tem do seu lado aí agora, te acompanhando, o nome de Jesus. Quando você fala o nome de Jesus, acreditando que ele está vivo, presta atenção nisso, você tem que ter a certeza que ele está vivo. Como é que você vai pedir uma coisa a uma pessoa que está morta, que não pode responder mais nada? Você está sendo idiota, se me permite dizer assim. Você está sendo uma pessoa que tem poucos neurônios para raciocinar. Mas voltando aqui, quando você acredita que Jesus Cristo está vivo, esse nome dele está do seu lado. Quando você fala, Senhor Jesus, liga-se a tomada, a luz acende na sua vida. Isso, é isso que eu gostaria que você entendesse. Eu já disse que eu não sou dono da cocada preta e nunca serei. Até porque meu tempo já acabou de tentar ser dono da cocada preta. É verdade. Mas na minha vida de pregador de cura divina, porque eu sou um pregador que prego a cura divina, no capítulo 4, versículo 48 de João, do Evangelho de João, diz que Jesus se dirigindo a um homem que era pai de uma menina doente, ele falou assim, este povo não crê se não vê milagres. Este povo, as pessoas não vê se não crê milagre. Não crê se não vê milagre. Você está entendendo? Por isso que eu prego a cura divina. Quando eu prego a cura divina, eu estou dizendo para você que tudo de bom e de melhor, tudo que você poderia almejar para a sua vida,
você vai conseguir em nome de Jesus. Mas voltando aqui, então esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Muito bem. Eu talvez esteja até dizendo bobagem, mas não estou, não. E se estiver falando bobagem, você me desculpa. Talvez você, no leito de dores, de enfermidade aí, você nem acredite nisso, mas você pode acender essa chama de libertação chamada Jesus. Ele está do seu lado aí. Ele está do seu lado. Deixa-me dizer para você uma coisa, preste bem atenção nisso. Jesus está do seu lado aí. A força do seu poder curativo, a força do seu poder de restaurar a vida, a força do seu poder amoroso, porque para de pensar que você não é um amado de Deus, nem uma amada de Deus. Se alguém diz isso para você, essa pessoa é um imbecil. Deus ama você. Deus não está satisfeito com o seu mal. Deus não está satisfeito com a sua derrota. Deus não está satisfeito com a sua lágrima de dor e de angústia. Deus ama você. Tenha certeza disso. Quem está te falando isso é um cara que já é um idoso. Eu sou um velho homem. Mas eu nunca me faltou na minha vida o amor de Deus. E olha que eu já tive muitas dificuldades, muitos momentos difíceis. Verdade. Mas que você tenha tido talvez, ou menos, ou que você haverá de ter. Porque no mundo, disse Jesus, tereis tribulações. Falando sobre isso, tribulação não é doença. Doença é um mal vindo da parte do maligno, te condenando a sofrer diariamente. Esta é a única forma que o maligno tem de se vingar de Deus, sabe? É trazer o mal na sua vida, é trazer enfermidade sobre você. Você pensa que ele está triste porque você está doente? Não, ele está querendo que você fique mais doente, que você fique mais enfermo, que você faça, através desse mal, dessa enfermidade que você está sentindo aí, dessa doença, que todos os seus familiares sofram também, seus amigos. E somado a isso, ainda tem os sonhos que você tinha de um dia chegar a certo momento da sua vida e você ver os seus filhos crescidos, a sua família prosperar, os seus netos te chamar de vovô e de vovó. E às vezes o diabo, não sei se eu posso falar esse nome aqui, mas às vezes ele não quer que você conquiste nada. Preste atenção, o maligno, o pai das trevas, ele não tem poder de fazer nada, de criar nada. Ele não cria nada. Martinho Lutero dizia que o maligno é o imitador de Deus. Se o maligno tivesse poder, ele faria toda a nossa plantação de alimentos nascer envenenada. Se o maligno tivesse poder, não aconteceria o sol, não aconteceria na nossa vida a lua, correto? Se o maligno tivesse poder, ele faria com que as pessoas se odiassem ao extremo, não existiria o amor, a fraternidade, a alegria. O mal que você sente, pode acreditar nisso, não é de Deus, mas é da parte do maligno. Mas Pedro, na sua sabedoria, o pai dos apóstolos, ele disse uma certa vez que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Querido, tanta segurança eu falo, com tanta segurança eu falo isso para você. Já vi centenas de pessoas serem curadas, já vi paralítico andar, já vi cego ver, já vi pessoas com a doença maligna que apareceu os dentes dela aqui, ó, a pele tinha sido corroída já pelo mal, serem curadas. Já vi pessoas enfermas que eu até mesmo dizia assim, não tem jeito essa pessoa.
Não tem jeito. Mas não é da minha maneira. É a maneira do Deus que nos ama, ama você agora, ama a mim e amará todas as pessoas para a eternidade. Você está entendendo? Estou sendo claro com você? Então não precisa ter um quebra-cabeça, não precisa decifrar uma situação ou outra que surge, que dizem que vai acontecer isso e aquilo contigo. Não, não precisa acreditar. Acredita no que está escrito no Evangelho, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Lá em Mateus diz isso. E também diz em Isaías, ele levou todo o mal, ele sofreu na cruz do Calvário, ele ficou pendurado no madeiro, levando todo esse estigma maligno que oprime o ser humano. Você não precisa mais sofrer. Não permitam que exista essa ladainha de dizer: você está sofrendo porque Deus quer, porque Deus quis, te preparando para você ir para a vida eterna, para você entrar no céu. Isso é mentira. Isso é de coisa de mentiroso. Eu não encontro na Bíblia nenhuma maldição dada ao homem através da pessoa do Senhor Jesus. Eu encontro promessas. Promessas eu encontro. Muitas promessas. E essa promessa é para você nesse dia. Para você agora, eu já disse, não importa o que você professe uma religião. Religião são coisas humanas, não são coisas de Deus. Religião são instituições criadas pelo homem. Jesus, que morreu por você, que morreu por mim, que morreu para te dar liberdade, para te levantar da cama, do leito de dor. Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Deus revelado a nós. Não importa a sua religião, vamos deixar a religião de lado aqui. Tem pessoas que morrem, né? E matam por causa da religião. Eu nunca fui assim. Eu nunca fui assim. Você não imagina a alegria que tenho em saber que às vezes uma pessoa que, ouvindo as minhas palestras, ficaram curadas. Não imagina? Você nunca viu isso, mas haverá de ver, porque você é uma pessoa escolhida de Deus também. Chegar numa residência e a pessoa acamada quase à morte, e você trazer ali o nome de Jesus e a pessoa se levantar. Eu sempre digo essa citação da minha vida, que eu estive lá no Maranhão, estado sofrido da nossa federação, e eu estava na igreja e chegou uma pessoa e falou assim para mim: eu vim aqui buscar o senhor, para o senhor ir lá na casa de um irmão que ele está à morte. E eu falei assim: mas como assim? Não, é que tem um grupo de pessoas lá orando por ele, mas ele está à morte. E mandaram chamar o senhor para o senhor ir lá orar. E eu falei: tá bom, eu vou, vamos acabar a reunião aqui, vamos lá. E lá chegando, irmãos, presta atenção nisso. Eu vi um cidadão lá, de média, a idade dele não tinha ainda 50 anos. E ele estava na cama como se fosse já um morto. Os familiares, alguns chorando e outros tristes. E um grupo de irmãs e de irmãos de igrejas, de algumas igrejas em volta dele, aquele homem era muito estimado, falando: Jesus, cura teu servo, Jesus abençoa, Jesus prepara para o seu servo ir para a eternidade. Enfim, a oração é uma coisa espontânea, né? Às vezes você fala tanta bobagem orando. Eu já vi pessoas falar tanta bobagem que eu não quero nem trazer nesse momento aqui. Aí eu cheguei lá e, quando ali cheguei, as pessoas pararam de orar e uma pessoa se dirigiu a mim, um irmão, falou assim: eu queria que você orasse pelo nosso irmão, que ele está no fim da vida. Nós temos que
orar por ele. Aí eu falei assim, eu não preciso orar por ninguém, vocês já estão orando. E tem tanta gente aqui de boa fé, puras, escolhidas por Deus, orando, por que tem que chamar a mim para isso? Eu dei tipo uma bronquinha, né? Aí, não, é que o senhor é lá do Rio de Janeiro, o senhor prega aqui, Jesus cura, então chamamos o senhor. Eu falei, então, muito bem, então a gente vai fazer o seguinte, vamos dar as mãos, preste atenção, isso é muito importante, dar as mãos, e vamos apenas dizer assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E assim fizemos. Aquelas senhoras piedosas, aqueles homens piedosos ali, aquela família sofrida. Demos as mãos uns aos outros e clamamos apenas o nome do Senhor Jesus. Daqui a alguns minutos de clamar o nome de Jesus, aquele quarto ficou cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Sentíamos ali a presença do infinito nome de Jesus. E depois de alguns minutos, só dizendo Senhor Jesus, paramos, porque vimos o homem se levantar e pedir água. Me desculpe, a emoção é muito forte. Vocês entenderam? Você entendeu o que eu estou dizendo para você? Eu estou me dirigindo a você que está desesperadamente sem esperança. Eu não estou me dirigindo àquela pessoa saudável, não. Até estou me dirigindo também a você que é saudável, para que você leve essa mensagem adiante. Querido, Deus te ama. E onde você estiver, eu gostaria de pedir a Deus pela sua vida, pedir a misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas ela opera e vai operar em você. Eu vou orar para você. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que está vivo. Senhor, eu sei que Jesus está vivo. E o Senhor conhece corações das pessoas que estão me ouvindo. Eu não as conheço, Senhor, mas o Senhor conhece todas elas. Mães, pais aflitos, desesperados, que já não têm aonde mais a recorrer. Senhor Jesus, que está vivo e vive para sempre. Leva sobre elas, sobre essas pessoas carentes, a saúde. E eu, no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre, eu faço cessar, no nome de Jesus, toda dor dessa pessoa, toda doença, toda enfermidade, todo o mal, porque essa pessoa que está ouvindo a minha oração, essa pessoa não pertence ao maligno, mas pertence ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Senhor, em nome de Jesus que está vivo, abençoa, restaura, por maior que seja a enfermidade, não é maior do que o meu Deus, não é maior do que o Deus vivo. Assim eu oro, meu Deus, junto com tantas pessoas nesse momento, porque sei que o Senhor certamente ouviu a nossa oração e libertou a dor, o mal, a enfermidade. Obrigado. Obrigado a você por ter me acompanhado nesse momento de oração, ter me ouvido. Obrigado a você que me segue nas redes sociais. Meu irmão, minha irmã, isso aqui não é grana não, tá? Isso aqui é fé.
viu? Obrigado a você que, de alguma forma, parou aos seus afazeres para nós termos essa conversa e divulgue essa palavra, divulgue essas palavras. Eu tenho o do Facebook, meu Facebook é Adalto, com L, Vidal, com W, viu? E sempre trago essas mensagens, ok? Eu estou aqui na região de Boa Vista, Roraima, e se alguma igreja quiser me convidar, eu já sou velhinho, não se esqueça, hein? Para visitar a sua igreja, eu irei com o maior prazer, tá bom? Suas orações sempre. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Deus te abençoe e te guarde. Não só hoje, mas para sempre. Amém.